A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o 6º vídeo das meditações de Santo Tomás de Aquino para o Advento. Então, 2 de dezembro, a encarnação do Senhor é um remédio muito conveniente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, quem ainda não assistiu o vídeo de introdução das meditações de Santo Tomás de Aquino para todo o ano litúrgico, recomendo que assista, é o vídeo do primeiro link aqui na descrição. Então você assiste lá e retorna para acompanhar conosco essa maravilhosa meditação de Santo Tomás para 2 de dezembro. A encarnação do Senhor é um remédio muito conveniente. Então, o que é um remédio e para que serve? Então, um remédio é algo que serve para curar alguma doença, ou abrandar, mitigar, suprimir os sintomas dela proveniente. Então, que doença é essa que assola a humanidade? Que sintomas são esses provenientes dessa terrível doença que, para ser sanada, foi preciso que o próprio Deus se fizesse homem? Essa doença se chama pecado e carrega consigo sintomas terríveis, cujo principal se chama morte, e morte eterna. Então, se por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, pelo Deus que se fez homem, veio a cura para sanar a doença do pecado e para não apenas aliviar, mitigar o seu sintoma, que é a morte, mas para aniquilá-la por completo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para que tivéssemos vida e abundância. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Portanto, a encarnação é o remédio que trouxe a cura para o pecado e a aniquilação do sintoma da morte. Portanto, foi conveniente que Deus se encarnasse. Então, a encarnação do Senhor foi esse remédio extremamente conveniente para a salvação de todo aquele que crê. Veio trazer a cura dessa doença chamada pecado e a aniquilação do sintoma chamado morte. Então, diz Santo Tomás que esse remédio foi conveniente, primeiro, ao reparador, aquele que veio trazer a cura, e segundo, aqueles que receberam a reparação. Então, a encarnação era um remédio oportuno, primeiro, ao reparador, ou seja, o médico, porque por esse excelentíssimo remédio, ele pôde mostrar o extremo de sua sabedoria, de seu poder e da sua bondade. Como vimos em vídeos anteriores, esse remédio veio mostrar a bondade de Deus, porque é próprio da bondade comunicar-se aos outros. Então Deus veio comunicar-se à criatura da forma mais soberana que vimos que é a união do próprio Deus com a criatura. Veio mostrar o seu poder porque uniu dois extremos díspares, Deus e a sua própria criação. Então, quão grande poder é esse que mostrou Deus a unir aquele que é infinito com aquilo que é finito, aquilo que é ilimitado com aquilo que é limitado. Uniu a sua excelentíssima majestade com a débil fragilidade da natureza criada. E mostrou a sua imensa sabedoria, como diz Santo Tomás aqui, que coisa mais sábia para o ápice da perfeição de todo o universo, que se verificasse a união do primeiro e do último, isto é, do Verbo de Deus, que é o princípio de todas as coisas, e da natureza humana, que nas obras dos 6 dias foi a última coisa criada. Então, na encarnação, cumpriu-se o que foi dito no Apocalipse. Jesus, Deus e homem, alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último, princípio da criação, se unido com a última coisa criada, que foi o ser humano. Então, não há coisa mais sábia para o ápice da perfeição do universo, diz Santo Tomás de Aquino. Então, a encarnação do Senhor foi remédio muito conveniente também para aquele que recebeu o reparo, ou aquele que recebeu a cura. Por quê? Porque pelo pecado, que é a doença,
o homem caiu na debilidade, na ignorância e na malícia. Então, por essa debilidade, o homem foi incapaz de imitar a virtude divina. E pela ignorância, o homem foi incapaz de conhecer a verdade, que é o próprio Cristo, que é Deus. E pela malícia, foi incapaz de amar a bondade, que é a essência de Deus. Então Deus, ao fazer-se homem, se entregou ao homem para que lhe imitasse, lhe conhecesse e lhe amasse. Então nós, homens, pela imitação do Deus homem, podemos vencer a debilidade proveniente do pecado. Nós, pelo conhecimento do Deus homem, podemos vencer a ignorância proveniente do pecado. E nós, pelo amor ao Deus homem, podemos vencer a malícia. Maravilhoso remédio é Deus ter se encarnado. Então, se atentarmos bem ao nosso médico, que ao mesmo tempo é remédio, ao sumo sacerdote, que ao mesmo tempo é vítima sacrificial e redentora de toda a humanidade, percebemos três coisas. Ele é o Verbo divino, a imagem de Deus e Filho de Deus. Então o homem, pela doença do pecado, perdeu três coisas: o conhecimento da sabedoria, a semelhança da graça e a herança da glória. E essas coisas foram restauradas pelo nosso médico e ao mesmo tempo remédio, Verbo de Deus, que restaurou o conhecimento da sabedoria, a semelhança da graça, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. E como Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, então nós, quando nos unimos a Cristo e a Ele nos convertemos, restauramos em nós a imagem e semelhança de Deus. E o nosso médico e remédio também é Filho de Deus, que restaura a nossa herança da glória. Porque Ele é o Filho unigênito, Filho da própria natureza de Deus, e nós somos filhos por adoção. E se Cristo é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então a glória da nossa herança é a pátria celestial, em que veremos Deus face a face e gozaremos da beatíssima felicidade que só o médico dos médicos pôde nos proporcionar através da sua cura. Então é isso aí, pessoal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.